Oi, boa noite para você. Nos últimos tempos, sempre que o nome do PSDB esteve presente no noticiário, ele veio acompanhado de palavras como crise, brigas, racha, tucanocídio. Nada bom para um partido que já protagonizou a cena política nacional. Mas, sobretudo, essa crise veio se aprofundando de 2016 para cá, quando o partido passou a perder tamanho e também votos. E hoje nós conversamos com um dos nomes que ainda está nessa liderança do PSDB, protagonizou a política aqui em Minas Gerais por muitos anos também, o deputado federal Aécio Neves. Nós vamos conversar com ele de forma remota. Olá, deputado, boa noite para o senhor, bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Um prazer enorme falar com vocês. Prazer é todo nosso. Deputado, exagerei muito nessa introdução ou ela reflete bem mesmo essa atual situação do PSDB? Olha, pelo que eu tenho ouvido por aí, você foi até muito generoso com o PSDB na sua introdução. A verdade tem que ser dita, o PSDB passa por um momento extremamente difícil, mas eu ainda considero o PSDB um partido essencial ao Brasil. O que nós estamos vendo nos últimos anos é um crescimento muito vigoroso dos chamados partidos pragmáticos, né? Aqueles que vivem na lógica de aumentar a bancada para, em consequência disso, aumentar o fundo eleitoral e, em consequência disso, aumentar de novo a bancada e buscar espaço de participação em qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita. O PSDB, goste-se ou não dele, ainda é um dos poucos partidos programáticos que existem atuando no cenário político brasileiro. É um partido que se conhece o que ele pensa. Um partido que é liberal na economia, um partido que preza a responsabilidade fiscal, que tem programas sociais já de resultados comprovados no Brasil e nos vários estados, inclusive em Minas Gerais. Mas, infelizmente, a condução que foi dada ao partido, principalmente nesses últimos 2 anos, nos levou a um papel de coadjuvante no cenário político brasileiro. E isso, Lucas, é muito ruim para o Brasil. Nós estamos vendo avançar aí, né, a polarização entre as duas candidaturas colocadas, né, do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro, e eu fico tentando enxergar lá adiante. O que vai surgir no pós-eleição? E eu tento ver um PSDB ainda com musculatura, ainda com uma presença política expressiva, para que ele possa ser, quem sabe, o amálgama, né, o ponto de encontro, de reencontro, de reinstitucionalização da política em torno de um projeto de país. E deixar de ter uma candidatura própria, como propõem alguns dos líderes, inclusive o presidente do meu partido, é um equívoco que custará muito caro ao partido, claro, ao PSDB, mas também ao Brasil no futuro próximo. Agora, deputado, quando o senhor fala que o senhor vê espaço para o PSDB ser esse partido de centro, do equilíbrio e tudo mais, pensando nisso, o partido tem que conquistar voto nas eleições agora. Eu não falo nem para os executivos estaduais, que o partido parece que nem tem força, nem nomes Brasil afora que possam representar aí algum ganho importante. Mas pensando em Câmara dos Deputados mesmo, hoje o partido tem 21 deputados, vem perdendo força aí nas últimas legislaturas e janelas partidárias. O senhor vê uma possibilidade de um número maior do que esse? Porque o cenário parece estar muito polarizado, até lá no Congresso mesmo, né? Entre essas legendas da direita ali apoiando o presidente Bolsonaro, PL, Centrão, e o lado ali da esquerda também. Lucas, o que nós estamos compreendendo em primeiro lugar é que, infelizmente, houve uma pulverização dos partidos. Isso faz com que haja uma desconcentração do número de parlamentares, né? Eu próprio sou autor da o único avanço concreto que ocorreu no campo da política, da reforma política, que é uma proposta de emenda à Constituição aprovada, que acaba com a coligação, né, com as coligações proporcionais, e estabelece uma cláusula de desempenho, a PEC de minha autoria, que veio exatamente com o objetivo de reduzir um pouco o número de partidos. Mas ela, na verdade, enfrentou depois a criação do fundo eleitoral, que deu sobrevida, permitiu a sobrevivência de pequenas legendas. O erro do PSDB, e eu digo isso de forma muito clara, e digo isso, inclusive, nas nossas reuniões da direção nacional do partido, errou ao marcar com uma antecedência muito grande aquelas prévias que tinham o endereço certo, que era para eleger o governador de São Paulo, o ex-governador João Dória de São Paulo, não para fazer o candidato, mas para tirá-lo do governo de São Paulo e, com isso, criar condições de competitividade ao então vice-governador, hoje governador Rodrigo Garcia. Aquilo foi um grande erro, porque nós perdemos a oportunidade de, por exemplo, dar
força, visibilidade, possibilidade de avanços a uma candidatura que tinha, a meu ver, o perfil certo para esse momento e para a própria renovação do PSDB, que é do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ao ficarmos nessa briga interna, né, a candidatura de Eduardo que nós apoiávamos, contra uma não candidatura, que era a candidatura de João Dória, porque a grande verdade, Lucas, Murilo, aqueles que nos assistem, ele nunca foi um candidato para valer. Ele deixou de ser candidato ao final, não pela ação dos seus adversários como eu, mas pela ação dos seus próprios aliados. Foram os seus aliados, aqueles que lhe deram a vitória nas prévias, usando todos os métodos mais condenáveis possíveis, que viram que ele era ainda um estorvo, ele era ainda ele contaminava a candidatura do já governador Rodrigo Garcia. Eles próprios é que tiraram a candidatura de João Dória. Só que a caravana passou. Enquanto isso, Eduardo teve que se voltar para as questões do seu estado, o Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje sendo jogados no colo de uma candidatura de uma grande amiga minha, uma extraordinária senadora, Simone Tebet, do PMDB, mas que não tem ainda conexão com o país, ainda não, me parece, pronta para uma disputa presidencial. Nós vamos ter uma reunião na próxima quinta-feira da Executiva Nacional, uma reunião definitiva, e pode ser, talvez eu diga isso aqui ainda pela primeira vez, né? A história não é nova, mas nesse momento ela se torna nova, pode ser que nessa quinta-feira, dia 9 agora de junho, nós estejamos restabelecendo o projeto de uma candidatura própria do PSDB. Aí sim, nós voltaremos a ocupar um papel, exercer um papel mais relevante nas discussões até o dia da eleição, e aí, respondendo à sua pergunta, isso pode, inclusive, impactar positivamente no crescimento da nossa bancada na Câmara Federal, o que é essencial para a nossa ação no futuro. Eu termino dizendo o seguinte, Lucas Murilo, o papel do PSDB, se não vencermos as eleições, e é difícil que nós vençamos, eu sou muito claro nisso, é ser oposição lá na frente a qualquer um dos dois candidatos melhor colocados na pesquisa. Nós não seremos aliados do PT, porque nós discordamos de tudo que o PT prega em relação à política econômica, à ocupação do Estado, à visão de mundo, e não seremos também aliados de Bolsonaro. Então, para exercermos essa oposição e reocuparmos o nosso espaço, é preciso que nós tenhamos musculatura, densidade, como você colocou bem, votos. E uma candidatura à presidência da República pode ajudar o PSDB a fortalecer a sua bancada e, por consequência, a sua ação política. Deputado, primeiramente, boa noite. Eu tinha até uma outra pergunta para fazer para o senhor como primeira pergunta, mas diante dessa informação que o senhor trouxe, dessa reunião na próxima semana, que pode sair com uma candidatura própria do PSDB, mas eu fico pensando, o PSDB já queimou o nome João Dória, já queimou o nome de Eduardo Leite, como o senhor bem disse. Quem seria esse nome para sair à frente de uma candidatura de nível nacional, mesmo que não seja para ganhar, mas que pelo menos fazer um papel de reerguer o partido? Quem seria esse nome? O senhor seria um nome ou o senhor poderia adiantar algum nome de força no partido nesse momento? Ô Murilo, a candidatura de Dória não foi queimada pelo PSDB, foi por ele próprio, né? Ninguém pode ser candidato com uma rejeição naqueles níveis, talvez até injusta, exagerada, né? Mas era uma realidade. E essa rejeição dele é que fez com que o próprio governador de São Paulo, seu vice-governador, então, atuasse vigorosamente para a retirada da sua candidatura. Ele precisava primeiro retirá-lo do governo, conseguiu retirá-lo do governo, mesmo contra a sua vontade. Vocês acompanharam aqueles últimos dias, quando ele se propôs a ficar. Depois precisaram tirá-lo da candidatura, né, do posto de candidato do PSDB, porque ela ainda contaminava a candidatura de Rodrigo Garcia. E o PSDB nunca tomou suas decisões nacionais seguindo a lógica ou priorizando qualquer estado da federação. O PSDB nasceu para liderar um projeto de país. E, infelizmente, o que prevaleceu agora foi a lógica de atender aos interesses de São Paulo. Eu me bato muito contra isso. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, eu acho que o nome de Eduardo Leite não está e nem deve ser descartado ainda. Eu vejo, por exemplo, o senador Tasso como uma alternativa, um nome, vamos chamar assim, sênior, que pudesse falar do legado do partido, pudesse sinalizar exatamente para o papel que nós devemos exercer no futuro. Há uma questão que foi colocada na última semana em relação a alguns palanques regionais
onde o MDB precisaria apoiar o PSDB para que essa aliança, que eu acho que é uma aliança equivocada, com o MDB possa ser consagrada. Então, mesmo os que defendem essa aliança com o MDB colocam como pré-condição o apoio do MDB em estados como Pernambuco, o próprio Rio Grande do Sul e alguns outros estados como Mato Grosso do Sul, até Minas Gerais. Eu não sigo essa lógica, mas é o que está colocado. Como eu não acredito que o MDB terá condições de dar essa resposta até na próxima quinta-feira, eu posso aqui afirmar a vocês, né, de forma muito clara, em o PMDB não se manifestando favoravelmente a essas alianças nesses estados, certamente na reunião de quinta-feira, o tema da candidatura própria deverá voltar, inclusive o governador Eduardo Leite vai participar dessa reunião, alguns ex-governadores vão participar dessa reunião, e eu vejo internamente essa tese ganhando alguns novos apoios. Deputado, o senhor falou que em um próximo governo, seja ele de Lula ou Bolsonaro, são os dois líderes das pesquisas atualmente, em qualquer desses cenários o PSDB vai ser oposição, mas o PSDB sempre encontrou convergências em muitas pautas, tanto pautas apresentadas pelos governos do PT, o senhor mesmo teve boas relações enquanto governador com o ex-presidente Lula, e também, pensando agora enquanto deputado, pautas da área econômica apresentadas pelo governo federal. É uma bancada tucana, mas muito bolsonarista também. Como que o senhor avalia essa posição do PSDB atual? O senhor falando em uma oposição ao governo Bolsonaro, mas atualmente definitivamente não é, né? Ô, Lucas, não, me permita discordar de você. Isso é uma lenda. Porque, na verdade, você votar em propostas de um governo, né, que sejam propostas aceitáveis e corretas, não significa que você apoia aquele governo. Por exemplo, o governo Bolsonaro apresentou a proposta da reforma da Previdência logo no início do governo. Nós defendemos isso desde sempre. Então, por sermos oposição, teríamos que votar contra? Eu diria até mais, a pauta econômica do governo, conduzida aí aos trancos e barrancos, né, com vai e vem enorme, mas ela é uma pauta liberal, ela tem convergências com o pensamento do PSDB. Né? O que nós temos que fazer é uma oposição política que nem sempre se reflete em votações. Né? Aos métodos do governo, ao discurso do governo, às ações propostas, políticas públicas pelo governo. Então, é muito difícil um partido responsável, como é o nosso, como sempre foi o nosso, simplesmente votar contra porque nós somos oposição àquele governo. Isso cai bem ao PT, o PT era isso. Voto contra porque eu sou contra, eu quero que o governo se dê mal, eu quero que o país se lasque desde que eu me dê bem. O PT votava contra tudo que o Fernando Henrique propunha. Vocês vão se lembrar disso, né? Além de propor a cada mês o Fora FH. Mas o nosso papel não é esse. Nós somos um partido de centro, um partido que tem responsabilidades, que tem um programa, que tem um projeto de país. E sempre que as pautas que chegarem ao Congresso tiverem convergência com aquilo que pensa o PSDB, é óbvio que nós temos que votar a favor, mesmo que isso, de alguma forma, seja capitalizado pelo governo que estiver ali. Bom, vamos para a nossa pausa, então? A entrevista coletiva está indo para o intervalo. A gente volta já já com o deputado federal Aécio Neves. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, e já passando a bola aqui para o Murilo. Deputado, a gente falou muito do futuro, do momento do PSDB e tal, mas eu queria falar um pouco do senhor, do futuro do senhor, como que daqui para frente. Vamos pensar que em 2007 o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o senhor, acusando o senhor de recebimento de propina no valor de R$2 milhões. O senhor sumiu, vamos dizer, dos holofotes, trabalhou mais nos bastidores e agora, este ano, a Justiça julgou improcedente a denúncia, falou que não havia nenhuma prova que esse dinheiro fosse em troca de algum favor político e tal, e o senhor, então, logicamente, foi absolvido dessa denúncia. Queria que o senhor falasse um pouco desse processo e do futuro do senhor. De agora, o senhor sai o quê? Senador? Muita gente fala uma possível candidatura ao Senado. O senhor continua como deputado federal ou vai atuar aí até talvez compondo uma chapa nacional? Ô Murilo, eu agradeço, inclusive, essa oportunidade que você e a Band me dão para voltar a esse tema, porque é importante que as pessoas tenham uma noção clara do que ocorreu. Eu fui, na verdade, vítima de uma das mais criminosas armadilhas políticas já perpetradas nesse país, por um empresário
que tinha negócios com o governo, negócios condenáveis, negócios escusos com o governo do PT, em parceria com membros do Ministério Público. Eu tenho respeito enorme pelo Ministério Público, mas o que nós assistimos foram procuradores, eu cito aqui, um deles, também nem preciso citar, mas um deles é o Miller, estava me esquecendo do nome do artista, o senhor Miller, em parceria com o senhor Joesley Batista, fazem uma ação criminosa que livra o senhor Joesley de todos os mais de 200 crimes que ele havia confessado. Para isso, cria-se uma armadilha e o próprio Joesley é quem, na justiça, disse que nunca teve comigo. Vejam bem, o próprio delator que suscitou esse processo, com todo o desgaste, com toda a exploração que houve, o próprio delator vai perante a justiça, ele não podia mentir, senão voltaria para a cadeia, diz que não, que nunca teve propina, que jamais teve comigo qualquer relação escusa, que nem tinha comigo qualquer contato maior, desmentiu ele próprio. Mas isso custou-me muito, custou-me pessoalmente, a minha família, obviamente, as minhas perspectivas políticas naquele momento. Mas eu nunca perdi a fé. Eu nunca tive dúvidas de que em um momento a verdade chegaria. E chegou. A justiça me absolve de todas as acusações, algumas delas o próprio Ministério Público, vejam que coisa kafkaniana, o próprio Ministério Público que fez a acusação pediu a retirada de parte dessas acusações depois de 5 anos. E o dano? Quem repara isso? Né? Então, hoje, depois dessa decisão da justiça, é claro que abre um horizonte político novo para mim. Eu estou muito voltado para as questões nacionais, o Congresso Nacional. Como vocês sabem, eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é um tema que me agrada. Eu tenho ajudado o Brasil a se reposicionar do ponto de vista internacional, depois de um período subordinado à orientação do PT, né, onde nós éramos caudatários desse bolivarianismo antiquado que existe aqui na nossa região, né, liderado pela Venezuela, de Hugo Chávez e de Maduro. Depois vem Bolsonaro, vai para o outro extremo, né, com alinhamentos ideológicos também que não fazem o menor sentido na diplomacia moderna. Nós conseguimos, de alguma forma, com o próprio ministro França, que nós ajudamos a que chegasse lá, colocar o Brasil novamente nos fóruns multilaterais, como um país com alguma voz, com alguma, vamos dizer, representatividade nessas grandes discussões nacionais. Isso me agrada muito. Mas eu vou disputar as eleições. Eu não vou permitir que esse episódio criminoso do qual eu fui vítima seja a última página de uma história política honrada, onde eu, com vários mandatos, né, como parlamentar, como presidente da Câmara dos Deputados, como senador, como governador por 2 vezes, um governo de transformações extraordinárias no nosso Estado, não vou deixar que isso se apague. Eu hoje estou como deputado federal, né, trabalho para a minha reeleição, mas é óbvio que existem movimentações de muitos aliados que me estimulam a voltar ao Senado, onde eu estive por 8 anos e onde eu construí, Murilo, uma candidatura presidencial. Vamos lembrar que a minha candidatura à presidência da República, e nós chegamos muito próximos de termos vencidos, e não tenho aqui, sem nenhuma falsa modéstia, eu posso dizer que o Brasil seria outro se nós tivéssemos governado o Brasil, não por mim, mas pelo o que nós havíamos construído, pelas alianças que nós tínhamos, pela qualidade das pessoas que estavam no nosso entorno. Eu quero lembrar que foi no Senado, a partir de 2010, que eu construí uma candidatura viável à presidência da República em 2014. E eu vou observar um pouco mais, esses próximos 30, 40 dias, o cenário local, mas essa é uma possibilidade, por mais que eu continue empenhado e trabalhando para voltar ao Congresso Nacional, mesmo que para a Câmara dos Deputados. Deputado, a gente começou a falar um pouquinho aqui de Minas Gerais e até por conta dessa situação do PSDB, o partido foi perdendo tração aqui também, né? Depois do senhor veio o senador, o então governador Antônio Anastasia, que até já saiu do partido, depois veio o governo Fernando Pimentel, o governo Romeu Zema, um outsider completo, mas governo do qual o PSDB participou, seja na liderança lá na Assembleia, com o vice-governador, e agora tem o nome do Marcos Pestana como pré-candidato. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo Zema e sobre essa candidatura do Pestana, se ela vai para frente. Olha, o PSDB disputou o segundo turno, né, com o ex-governador Anastasia contra o atual governador Zema. Né? Foi uma coisa absolutamente imprevisível, né? O resultado da eleição não se avaliava que aquilo seria possível. Veio o Zema no momento de uma nova onda,
e venceu as eleições. Eu acho que o governador Zema é um homem de bem, mas não é governador do Estado. Alguns cargos políticos, né, têm uma dimensão muito maior do que as suas obrigações, vamos dizer, funcionais e diárias. Né? Eu vejo o governador Zema como um gerente das contas do Estado, ele tem até experiência nisso, essa é a sua atividade anterior, mas ele não é o líder nacional que o governador de Minas tem que ser. O governador de Minas é alguém que tem que estar em Brasília, no Congresso Nacional, debatendo as grandes questões nacionais, porque elas têm reflexo em Minas, seja no campo tributário, no campo administrativo, na área da educação. Eu não vejo isso no governador. Eu estou em Brasília, o governador Zema é um desconhecido lá ainda hoje, já estando no último ano desse seu mandato. Né? A candidatura do Marcos Pestana, mas eu volto à questão do apoio. Mas o PSDB, como eu já disse aqui anteriormente, tem responsabilidade. Se a situação de Minas é tão grave, agravada ainda pelo desastre que foi o governo do PT, no período imediatamente anterior ao governo Zema, que o PSDB sim se solidarizou com algumas pautas do governo e acabou apoiando o governo mais do que o próprio partido do governador. Mas isso não tira a nossa identidade. Marcos Pestana foi meu secretário de saúde nos meus 2 mandatos, é um dos políticos, a meu ver, mais qualificados da sua geração, respeitado nacionalmente, e está apresentando passo a passo o seu projeto de governo. Ele permite o resgate das políticas públicas extremamente exitosas do nosso governo e acho que ele vai dar trabalho na eleição, Murilo. No nosso tempo, e as pessoas aí, a memória, enfim, tende a ficar perdida no tempo, Minas Gerais tinha a melhor educação fundamental do Brasil em todas as 9 séries do ensino fundamental. Tínhamos a melhor saúde de toda a região sudeste. Éramos exemplos na área de segurança pública. Fizemos o maior programa de infraestrutura da história do Estado, ligando mais de 220 cidades ao asfalto. Esse tempo tem que voltar, e o Pestana significa isso. Eu acho que ele, no momento dos debates, as pessoas vão olhar o despreparo de um lado, a agressividade do outro e a sensatez, o equilíbrio e a experiência no meio desse caminho. Deputado, eu queria voltar para uma questão que o senhor falou aí no começo da entrevista, essa questão de ser oposição. Muita gente acredita ao senhor e ao PSDB, pós-derrota de 2014, muita gente considera que os senhores foram mal perdedores, pediram recontagem de votos, e uma série se aliaram a grupos com discursos extremistas. Muita gente acredita que aquele caldo que começou a ser mexido ali desembocou nessa escalada antidemocrática que a gente vive hoje. E, ao mesmo tempo, o PSDB parece uma oposição um pouco branda, justamente nesse ponto do governo Bolsonaro que preocupa muita gente, que é esse discurso muitas vezes autoritário, até ao temor aí de uma não aceitação caso perca as eleições de outubro. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa oposição que o PSDB pretende ser e se o senhor também vê essa escalada antidemocrática no governo Bolsonaro. Vamos lá, Murilo, voltando no tempo, porque eu não responsabilizo por isso, porque é geral, criou-se uma narrativa de que nós não aceitamos o resultado da eleição de 2014, uma falsa narrativa. Às 8h30 da noite do domingo, em que o TSE anunciou o resultado da eleição, às 8h30 da noite, poucos minutos, talvez 10 minutos após a oficialização do resultado, eu peguei o telefone, liguei para a então presidente Dilma Rousseff, cumprimentando-a pela vitória. Esse é um rito, essa é uma liturgia que as democracias cumprem, né, onde se atesta, onde se aceita o resultado da eleição. Desejei a ela sucesso e que ela pudesse ter a capacidade de unir o país, já que aquela campanha tinha dividido o país em 2 campos. Saí da minha residência, dei uma entrevista coletiva no hotel aqui de Belo Horizonte, ao lado da minha família, dos meus apoiadores, aceitando a derrota e falando agora ao público aquilo que tinha dito em privado a ela. Infelizmente, ela não teve a delicadeza ou a gentileza de comunicar esse telefonema quando fez o seu pronunciamento. Mas ali encerrou-se o processo de eleição. O que nós fizemos, e aí essa narrativa foi sendo construída, em primeiro lugar, entramos com uma ação sim no TSE, com inúmeras provas, mostrando os crimes que haviam sido cometidos pelo PT. Nada tem a ver com o resultado de eleição ou com recontagem de votos, até porque é impossível se recontar os votos na urna eletrônica. Nós acusamos o uso de zaps clandestinos operados dos Estados Unidos, dizendo que era ilegal na época, que a Aécio se eleito ia acabar com Bolsa Família, com 13º, com Minha Casa Minha Vida, além de todo tipo de ofensa pessoal.
nós recebemos documentação sobre isso, a utilização dos Correios, por exemplo, né, pelo PT, onde a nossa propaganda era jogada fora, com provas, com fotografias, e essas ações foram discutidas, foram lá julgadas no TSE. O uso da Caixa Econômica Federal, das estruturas de governo, como o PT sabe fazer muito bem, em torno de um projeto. E solicitamos, em razão de muitas dúvidas que existem hoje na sociedade brasileira em relação às urnas, nós simplesmente contratamos 12 especialistas brasileiros e alguns internacionais para fazer uma auditoria no sistema, até para ajudar a que haja confiança no sistema eleitoral. E essa conclusão foi de que as urnas naquele momento eram inauditáveis. Nada teve a ver, não houve nenhuma ação em relação à questão das urnas eletrônicas. Mas eu compreendo que, com o tempo, isso virou um questionamento feito pelo próprio PT. Eu acredito no nosso sistema eleitoral, eu acho que ele pode evoluir, eu acho que essa discussão sobre o que fazer, se pode ter um voto acoplado ou não, foi interditada pelo uso político dessa questão, pelo presidente da República. E, a meu ver, por um extremismo também de alguns ministros do TSE. Eu acho que no pós-eleição nós devemos discutir o que é melhor para garantir uma confiança maior da sociedade no seu sistema eleitoral. Todos os países do mundo discutem aprimoramentos no seu sistema eleitoral. Então, deputado, essa é uma discussão que eu acho que pode vir com serenidade, com responsabilidade lá na frente. Deputado. E, de outro lado, o PSDB jamais fará oposição ao país. Nós nunca vamos fazer aquela, quanto pior é melhor. Não é da nossa natureza. Nós não conseguimos sequer, se quiséssemos, fazer isso. Se amanhã, vamos dizer que ganha o presidente Lula e ele mandar para o Congresso uma proposta adequada no campo, por exemplo, da responsabilidade fiscal, duvido que mande, nós vamos votar favoravelmente. Essa é a nossa natureza. E foi com esse discurso, com essa prática, que nós chegamos à presidência da República, que nós governamos aqui Minas Gerais com tanto êxito, com tantos resultados. Eu vou dizer o seguinte, Murilo, com muita franqueza para você, para o Lucas, para os telespectadores. O PSDB ainda vai voltar a governar o Brasil, vai voltar a governar Minas Gerais, porque ele é essencial ao país. E depois da radicalização dessa campanha, pelo menos apresenta-se quase que uma campanha fratricida, né? Nós vamos precisar de alguma coisa responsável, equilibrada, consistente lá na frente. E o PSDB, eu vejo, é o partido que tem condições de reconstruir uma aliança, não do centrão, mas do centro democrático, em favor de uma agenda de reformas, em favor do país, em favor de boas práticas políticas. E é isso que me move, é isso que me anima, depois de 34 anos, aliás, 36 anos de mandatos eletivos, ainda estar disputando eleições. Olha, eu agradeço demais aqui a presença do deputado Aécio Neves. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. E desejando um bom fim de semana para o senhor, deputado. Até uma próxima. A todos vocês, muito obrigado também. Um ótimo final de semana. Murilo, boa noite. Boa noite, até a próxima. E, claro, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau.